e digam, eu autorizo gravar a Ok, aula. professor. Autoriza a gravação, professor. Autorizo começar a gravar a aula, no caso. Ok, obrigado. Então, hoje nós vamos continuar a falar um pouco do sistema financeiro nacional, lembrar como é que ele funciona, e a gente vai abordar, então, as questões do gestor da entidade financeira, né? Quais são os princípios que orientam e quais são as ferramentas que ele utiliza para fazer a gestão. Então, a gente vai ter uma vinculação da atuação do gestor financeiro com o plano de contas. Então, eu vou fazer uma pequena revisão aí do que é o plano de contas e vincular esse plano de contas que é determinado, que ele é padronizado pelo Banco Central, que vai auxiliar o gestor tanto para as decisões do dia a dia, né, na condução dos negócios da instituição financeira, como na prestação de contas aos órgãos fiscalizadores. Os bancos têm um acompanhamento diário. Eles são obrigados a fechar balancetes diários e entregar esses balancetes em 5 dias úteis ao Banco Central. Por sua vez, o Banco Central, ao receber todos os balancetes de todas as instituições financeiras, através de sistemas de informática, ele consolida e tem uma posição do sistema. Ele acompanha, então, o que está acontecendo no mercado financeiro. Isso dá uma ideia para o Banco Central de como anda a saúde do sistema financeiro. E, consequentemente, também, a partir desses dados consolidados, ele tem uma situação, ele tem uma visualização da situação da economia. Portanto, vai subsidiar o CMN, o Conselho Monetário Nacional, e vai dar mais informações para o Ministério da Economia adotar ações de políticas monetárias que a gente viu na aula passada. Então, a importância do plano de contas, ela tem que ser ressaltada nessa aula, vocês têm que compreender isso daí, tá? Como é que tem que ser feito, para depois a gente entender como se contabilizam algumas operações. O foco aqui vai ser, logicamente, operações de crédito, operações de arrendamento mercantil, tá? Para que vocês percebam como a soma dessas informações dá para o governo, dá para o Banco Central, a ideia de como anda a economia. E, a partir daí, tomar decisões da política econômica, ou mesmo da política fiscal, e da política cambial. Então, ele precisa ter informações. Essas informações precisam estar padronizadas, elas têm que estar inteligíveis, elas têm que ser agregadas no final, né? Tem que consolidar todo o sistema para que haja um entendimento das tendências da economia. Então, o gestor financeiro, ele toma decisões diariamente. E ele tem que se pautar por uma série de princípios. Nós vimos isso lá na disciplina anterior, Contabilidade de Instituições Financeiras. Eu só estou aqui fazendo uma lembrança, né? E como isso vai se vincular com o plano de contas da instituição financeira. Então, quando você pensa num administrador bancário, o gestor, né, a tomada de decisão e as ações dele no dia a dia tem que estar focadas em sempre ter liquidez. A instituição financeira tem que ter recursos disponíveis sempre, porque a qualquer momento alguém está sacando, transferindo dinheiros. Então, ele tem que olhar quanto que ele tem de caixa de disponibilidades diariamente, comparar com as posições anteriores, fazer estatísticas de movimentação dos recursos e determinar o nível de liquidez que ele tem que manter diariamente. Quantos
milhões de reais ele tem que ter nas agências para eventuais saques. Ele tem que estar preocupado sempre com a gestão dos ativos, as contas a receber do banco, os empréstimos, os financiamentos que o banco defere para os seus clientes. Ele tem que acompanhar isso diariamente. Ele tem que ter a posição dos ativos, se eles estão vencendo, quanto vai vencer, se vai entrar, se não vai entrar dinheiro. Então, isso ele tem que controlar através da contabilidade, através das rubricas contábeis, que são aquele onde se registra, né, o que acontece, a situação, e a partir dos saldos ele sabe quais são as ações que ele tem que tomar. Por outro lado, ele tem que tomar também muitos cuidados com as obrigações, os passivos, porque os depósitos feitos pelo público podem ser sacados a qualquer momento. Então ele sabe que ele tem uma dívida permanente com os credores. Ele precisa estar atento a isso, porque uma redução disso significa redução de ativos, de liquidez e disponibilidades. Então ele tem que acompanhar permanentemente os vencimentos, quando serão exigíveis esses passivos. E com essa visão de ativos e passivos, ele tem que administrar como é a proporção de capital, a estrutura de capital do banco. Os bancos podem alavancar a sua captação de recursos, portanto, eles alavancam os empréstimos. Mas até que limite ele pode fazer isso? Então, ele tem que estar acompanhando diariamente quanto ele está captando, o que ele está fazendo com esse dinheiro. Porque se ele chegar a um nível superior a uma proporção determinada pelo Banco Central, ele não pode dispor desse dinheiro. Ele tem que passar esse dinheiro para frente, para mais empresas do mercado financeiro, e ele faz isso através do Banco Central. Então, se ele estiver entrando muito dinheiro, imediatamente ele repassa esses recursos para o Banco Central, que por sua vez repassa para outras instituições financeiras. Para ele ter toda essa visão, esses controles, saber quanto ele tem, precisa de contas contábeis. Ele precisa de um plano de contas bem montado, um plano de contas analítico, em que ele consiga entender todos esses dados que são exigidos para que ele faça uma administração eficaz do banco ou da instituição financeira. Então, quando ele está mexendo com recursos de terceiros, tá? Ele está fazendo esta intermediação, ele está correndo riscos muito altos, riscos sérios, riscos que precisam ser monitorados, rastreados, acompanhados. Tem que ter mensuração de risco. Ele sofre uma série de mutações no mercado, né? As mudanças da economia são muito dinâmicas. Então, para que ele administre melhor a entidade financeira, ele tem que ter conhecimento, tem que ter ciência de quais os riscos que ele está correndo. Então, tem risco de variação de taxa de juros, os riscos do mercado, do crédito concedido, tá? Risco tecnológico, o que os bancos sofrem de ataques. É um negócio assustador. O Banco Itaú recentemente divulgou que diariamente ele sofre em torno de 20 mil ataques à sua estrutura tecnológica. Hackers tentando fazer algum tipo de golpe, de fraude. Ao fazer também as operações, ele sofre ataques de bandidos. Nós temos os assaltos, né? Nós temos também as fraudes. Gente que tenta abrir conta para pegar empréstimo em nome de terceiros. Então o banco tem que tomar
extremos cuidados, tem que estar muito bem calcado em termos de controles para evitar esse tipo de problema. Na área cambial, as dívidas em moeda estrangeira ou captação em moeda estrangeira sofrem eventuais desvalorizações ou valorizações. Então, ele sabe que ele corre o risco de câmbio. Tá? Tem o risco de país, risco soberano. Né? Como é que é a atuação dele no Paraguai, no Uruguai, na Argentina? Ele tem riscos quando ele está com ativos nesses países. Assim como os outros bancos estrangeiros correm risco ao colocar dinheiro aqui. Né? Eventuais medidas políticas adotadas pelos governos dos países podem atingir os ativos dos bancos. Então, ele tem que estar atento à forma como os governos administram os países, como mudam as leis. Tá? Ele tem que estar atento à liquidez. Como eu disse, precisa ter dinheiro em caixa, porque a qualquer momento tem alguém sacando. Ele não pode ficar sem liquidez. Ele não pode dizer para o cliente que não tem dinheiro para pagar, para o cliente sacar. Né? Então, ele tem que tomar muito cuidado, muito controle com todos esses riscos. E, logicamente, ele precisa de informação. A informação que tem que ser extraída de algum sistema. No caso, o sistema de informação é a contabilidade. Então, a contabilidade dos bancos ela é online. Qualquer movimento é um lançamento contábil. E o último risco é o risco de insolvência. Nós já tivemos bancos que quebraram no país. Por quê? O que acontece? Você pode emprestar para várias empresas. Se essas empresas quebrarem, elas não te pagam. Como é que você honra, então, o depósito dos clientes que você captou recursos? Então, o risco de insolvência também existe. Ele tem que estar atento a essa situação. Se ele emprestar mal e o tomador de crédito não pagar, ele tem que ter recursos para cobrir essas perdas, recursos próprios. Né? Senão ele vai ter que se socorrer a empréstimos de outras instituições financeiras, a empréstimos do Banco Central e, às vezes, logicamente, a intervenção do Banco Central. Quando o Banco Central decreta uma intervenção, é porque 90% do problema vai ser a liquidação da instituição financeira, como nós tivemos no passado. Muita gente perdeu dinheiro com bancos que quebraram e as pessoas não observaram que esses bancos estavam correndo riscos. Então, a gente tem que examinar sempre como é a gestão, quais são os princípios que orientam a gestão dos bancos, qual é o nível de governança corporativa que esses bancos têm. E, lógico, acreditar também que o Banco Central está sendo eficaz na sua fiscalização, no seu acompanhamento. Vocês devem se lembrar, não faz muito tempo, a quebra do banco do Silvio Santos. Ele era um dos maiores acionistas do banco. Qual foi o golpe que foi dado lá? O que os administradores fizeram? Eles tinham uma carteira de crédito direto ao consumidor, financiamento de bens de consumo, veículos. E eles venderam essa carteira de crédito para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal queria ampliar as suas operações. E organicamente, né, que é aquele crescimento baseado no mercado, de você buscar no mercado novos clientes, ele é lento. Depende de campanhas de marketing caríssimas para atrair o cliente. Então,
uma das saídas é você adquirir outras empresas ou adquirir simplesmente a carteira de empréstimos. E foi o que a Caixa Econômica fez com o Banco Silvio Santos. Só que o Banco Silvio Santos, mesmo depois de ter colocado, ter vendido a carteira, ele manteve ela na sua contabilidade, enganando todo mundo. Enganando, inclusive, o Banco Central. Quando isso foi descoberto, né, quer dizer, não tinha aquilo para receber, e tinha muita conta para pagar, o banco estava quebrado. Houve a intervenção, os processos todos, né, um monte de gente aí indo para a cadeia. Com o Silvio Santos não aconteceu nada, porque ele era só o sócio. Teoricamente, ele que perdeu o dinheiro porque ele perdeu o negócio que ele tinha. Mas ninguém acredita muito nisso, não. Né? Então, para a gente ter todos esses controles, todas essas informações, eu preciso ter um ótimo plano de contas. Um plano de contas que me mostre toda a minha situação patrimonial, inclusive os riscos. Então, eu tenho contas lá que mostram problemas com os meus empréstimos, com as minhas operações de crédito, com os meus ativos de um modo geral. E também os riscos que eu incorro na captação de recursos. Em ter que pagar para o cliente alguma coisa além do que tinha sido combinado. Porque as taxas de juros mudam. Elas podem estar indexadas a, por exemplo, a variação cambial. E uma desvalorização significa que ele tem que pagar mais dinheiro por essa dívida. Então, isso tudo tem que estar muito bem descrito nas contas contábeis, no plano de contas, que é a base para se fazer, então, os lançamentos online, né? Não existe lançamento offline no banco, tá? Evitando que você não tenha a informação diária, a informação em tempo real. Professor, boa não. noite. Só poderia repetir para mim o que é o risco soberano? O risco soberano é o risco do país, tá? São os riscos que estão vinculados às políticas econômicas, a medidas que governos tomam com relação aos investimentos do exterior. Então, por exemplo, o Banco Itaú tem lá agências no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, né? Na maioria dos países sul-americanos e alguns países europeus. São ativos que o banco tem lá fora. Entendi. Se, de repente, um país tipo Equador, né, resolve estatizar os bancos, como foi feito com os ativos da Petrobras que estavam no Equador na exploração de gás. Simplesmente o Equador falou, olha, a partir de agora todo o mercado de exploração de gás é nacionalizado, Petrobras, até logo, tá? Eu te indenizo daqui a 20 anos, né? E a Petrobras perdeu uma fortuna. Então, isso pode acontecer com vários negócios em países diferentes. Então, eu, moratórias, por exemplo... né? Hã? Moratórias, né? Pode ser moratória, mas pode ser também políticas de exceção, né? Eu, por exemplo, se o Banco Itaú falar para mim, eu vou montar um banco em Angola, na Nigéria, eu, como acionista, não vou ter ações do Itaú. Cai fora. Porque o risco é alto. A ideia é que lá, mais cedo ou mais tarde, os ditadores desses países africanos acordam de mau humor e resolvem estatizar o sistema financeiro, né? Encampar o sistema financeiro, a atividade, ou determina que os empréstimos dados às empresas nacionais sejam prorrogados. Quer dizer, existem muitas coisas aí que tem que tomar atenção. E todos os bancos têm esse problema. Qualquer empresa, né, multinacional, tem problema com risco soberano. Entendi.
Tá ok, professor, entendi, obrigado. Revisando, então, os conceitos lá atrás, gente, sobre o que é plano de contas. Eu sei que parece chover no molhado, mas sem um bom plano de contas, a gente não faz uma boa contabilidade. Por isso que tem o nome de plano. Plano é planejamento, é pensar antes de fazer. É imaginar todas as situações possíveis que possam ocorrer no patrimônio da entidade, né? E estruturar como é que vai ser feito esse registro. Não basta só saber debitar e creditar, precisa saber dar nome aos bois. Criar as contas de maneira correta, para que a gente classifique corretamente os valores, né? E, logicamente, que todo plano de contas, ele, além de pensar nas operações da empresa, ele tem que pensar no futuro, que pode acontecer. Quais são as possibilidades, e a partir daí ele pensar como ele vai registrar e evidenciar essas situações que possam ocorrer no futuro. Então, planejar o plano de contas é uma das atividades primordiais do contador. E, por força, logicamente, disso, por força dessa necessidade de gestão e, principalmente, né, a servir à fiscalização que é feita no sistema financeiro, né, eu tenho que ter algum tipo de padronização. Por isso é que foi criado, através do Banco Central, o plano de conta das instituições financeiras, que é mais chamado, mais conhecido como COSIF. Mas a ideia é que haja uma padronização, em que todos os bancos façam a mesma maneira em determinado evento, não sejam diferentes, tá? E que todos os procedimentos, né, sejam facilmente compreensíveis por todos os funcionários dentro do banco. Todos os funcionários têm que entender de plano de contas dentro do banco. Ele tem que saber que quando ele abre uma conta do cliente, ali é para registrar quanto se deve para ele. Ele sabe que quando o dinheiro está entrando lá no caixa e vai para a tesouraria, tem que estar claramente aquilo para que ele saiba o que vai fazer com aquele dinheiro, se ele vai manter aquele dinheiro no caixa ou não. Se ele vai emprestar ou não aquele dinheiro. Então, é fundamental que tudo esteja muito bem registrado e que seja inteligível. Eu preciso entender. Eu preciso bater o olho e saber do que se trata. Por isso que nós temos que ter contas com títulos que reflitam aquilo que está acontecendo. Então, quais são os objetivos do plano de conta? Eu vou pedir a voz de alguém para mudar um pouco a minha voz, senão vocês vão acabar dormindo. Então, a gente tem aqui hoje 20 alunos. Vou pedir para Beatriz Martins abrir o microfone e ler o objetivo de um plano de contas. Oi, professor, boa noite. Boa noite. É só ler? Só ler. O plano de contas de uma entidade tem como objetivo atender, de maneira uniforme e sistematizada, o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade. Desta forma, proporciona maior flexibilidade no gerenciamento e consolidação dos dados e alcança as necessidades de informação dos usuários. Sua entrada de informações deve ser flexível, de modo a atender os normativos, gerar informações necessárias à elaboração de relatórios e demonstrativos, e facilitar a tomada de decisões e a prestação de contas. Então, gente, isso é questão de prova, tá? Pode anotar aí. Para que serve o COSIF? Então, ele tem um objetivo, e o objetivo está dentro da teoria da contabilidade, que trata do plano de contas. Ou seja, eu quero uniformizar os lançamentos, eu quero uniformizar a terminologia contábil. Tem que ser sistematizado, é um processo de entrada, processamento e saída. A saída é a informação para tomada de decisão.
os saldos das contas contábeis vão ser utilizados para a tomada de decisões diárias dos gestores. Gestores que têm que observar os princípios de gestão de empresas financeiras, das instituições financeiras, que têm que observar os riscos que ele está correndo no negócio. Então, a ideia é que vocês percebam a importância do plano de contas para as instituições financeiras. Então, todo plano de contas tem lá o quê? A conta, né? A rubrica contábil. Então, eu vou pedir para mais um aluno fazer a leitura desse texto. Vou pedir para o Felipe de Barros Teixeira. Felipe de Barros Teixeira. Você pode ler para mim? Boa noite, professor. Boa noite. Você pode ler para mim, então, esse slide? Conta contábil. Claro. Conta é expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza, evidenciando a composição, variação e estado do patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas, mas que direta ou indiretamente possam vir a afetá-lo. As contas são agrupadas segundo suas funções, possibilitando identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil pelo método das partidas dobradas, dos atos e fatos de gestão de maneira uniforme e sistematizada. Conhecer a composição e situação do patrimônio analisado por meio da evidenciação de todos os ativos e passivos. Analisar e interpretar os resultados econômicos e financeiros, individualizar os devedores e credores, com a especificação necessária ao controle contábil do direito ou obrigação. Ok, obrigado. Gente, o que eu quero que vocês percebam que é fundamental no plano de contas das instituições financeiras? Nós temos aí A, B, C, D. Tá? O que é fundamental dentro do plano de contas das instituições financeiras dessas 4 letras? É a letra D. Quando você abre conta num banco, você recebe um número. E esse número vem logo em seguida quem? O teu nome. Ou seja, a conta não é sua, a conta é do banco. O banco está dizendo para quem ele deve e qual foi o número que ele atribuiu a você lá dentro, para que ele controle. Ele sabe que, então, é um depósito à vista de você lá dentro. Ele sabe que você é seu credor, o teu nome, o seu CPF, o seu endereço, o seu cadastro está lá. Isto é individualizar. Os bancos não trabalham com contas sintéticas. Ele tem que sempre dizer para quem ele deve e quem deve para ele. Vocês trabalham numa contabilidade, provavelmente, em que vocês têm lá uma conta chamada fornecedores. Você tem uma conta lá chamada clientes. Por que vocês fazem tudo junto, sinteticamente? Porque dá um trabalho desgraçado você abrir uma conta para cada cliente ou para cada fornecedor. Não é? Então, o que é? Você é preguiçoso, sintetiza. Fica lá o saldo. E aí você, logicamente, é obrigado a ter, paralelamente, o controle dos seus fornecedores e o controle dos seus clientes. Mas na contabilidade, simplesmente joga tudo de uma forma sintética. Em banco, em instituição financeira, isso não existe. Tudo tem que ser analítico. Isso é que é fundamental para vocês perceberem, dentro do nosso plano de contas aplicado às instituições financeiras, e, consequentemente, isso vai impactar vocês no trabalho de contabilização.
Então, quando a gente começar a fazer contabilização, né, você não vai poder escrever lá clientes, devedores, não, você vai ter que dizer o nome. Porque a qualquer momento eu quero saber quem me deve e para quem eu devo. E se tiver atrasado, principalmente, que eu tenho que reclassificar. Então, todos os eventos que acontecem dentro do banco são eventos financeiros. E a classificação e a reclassificação são exigidas em função das mudanças. Um cliente que tem que me pagar e não paga, no dia seguinte, eu tenho que mudar a classificação. Não é mais um cliente a receber, é um cliente em atraso. E passar mais alguns dias, eu vou reclassificar de novo porque está mais atrasado. Ou seja, tem que tomar medidas de cobrança. Né? Então, vejam, é fundamental que a contabilidade das gestões financeiras seja analítica. E isso, logicamente, é uma obrigação legal. É norma do sistema financeiro. Não dá para fugir dessa norma. Então, uma atividade para acordar quem está dormindo aí. Duas questões. Modelo que vai cair na prova. Essas duas questões não vão cair na prova, mas é um modelo. Como é as minhas provas. Modelo padrão ENAD. Um enunciado e 5 alternativas. Tá? Primeira questão, 5 alternativas. Segunda questão, 5 alternativas. Quais são as corretas, alternativas corretas? 20 horas e 3 minutos. Vocês têm 3 minutos para leitura e responder as questões.
Ok, Ângela, tenta manter aí, não vou te chamar dessa vez. Eu vou chamar então para responder a primeira questão o senhor Nicolas Silva. O Nicolas está me ouvindo? Pode abrir o microfone e responder a primeira questão? C. Reginaldo, Miguel, qual é a resposta da questão 1? Questão um, professor. A. A. Não, peraí, você está perguntando da A, né? Que é o elenco de todas as contas utilizadas, etc, né? É Plano essa? de contas pode ser. Cadê? Plano de contas pode ser. O Nicolas falou que é a C, único para empresas do mesmo tamanho. Ah, não, para mim é adaptado para cada tipo de empresa. Adaptado para você é a B. Isso. Tá. Leonardo PS. Qual é a sua resposta para a questão 1? Yuri? Quem é o Yuri? Na verdade sou eu, professor, é que eu tô com o celular do meu pai. Tá bom. Qual que é a alternativa da primeira questão? D. Adaptado para cada setor de atividade. Então vamos agora às senhoras. Caroline de Lourdes. Qual é a sua resposta para a questão 1? B. Adaptado para cada tipo de empresa. Giovana Funari, qual que é a sua resposta para a questão 1? Giovana não está aí? Tô, professor. Desculpa. Não tava conseguindo ligar. Pra mim foi D. Qual? D de bola. B. Tá. Então vamos então para a segunda questão. Em relação ao plano de contas, qual é a alternativa correta? Eu vou perguntar para a dona Celi Silva. Celi Silva está aí? Não. Tá ok. Então vamos perguntar para o Cristóvão Pereira. Oi, professor, qual questão? A segunda aqui. Segunda? Em relação ao plano de contas, assinale a afirmativa correta. Professor, eu acho que é o B. B de Qual? bola. B de bola. Cristóvão, B de bola. A Ângela voltou ou não? Saiu, perdeu aí a conexão. Ângela Machado. Ângela perdeu. Não. Beatriz Martins, qual que é a resposta para a questão 2, em relação ao plano de contas?
Beatriz também não está aí? Então vamos para o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, qual a resposta aí da questão 2 em relação ao plano de contas? Professor, fiquei em dúvida entre dois aí, mas chuto na B. Vou na B ainda. Adaptado para cada tipo. Não. A segunda questão, em relação ao plano de contas, nada afirmativa correta. É a B. Estrutura básica da situação contábil. Tá, ok. Vamos ver agora. Janaína de Oliveira, tá aí? Janaína de Oliveira, tá aí? Não estou conseguindo ver o teu chat aqui, deixa eu ver. Janaína, sim. Tá. Qual que é a resposta da segunda questão? Em relação ao plano de contas, assinale a alternativa correta. Alternativa B. Professor, dá licença. Oi? O senhor falou que eu e a Ângela não estávamos aqui, mas a gente está sim, é que você não estava conseguindo ver o chat. Eu sou a Celi, eu respondi a alternativa B, tá bom? Celi B. E a Ângela não está A aqui. Ângela disse que estava aqui, ela não responde. Ah, acabou de responder B também. Ângela B. Tá, então, com relação ao conhecimento de vocês sobre plano de contas, tá? Tem um probleminha aí com relação a o que é um plano de contas, o que ele pode ser. Tá? O plano de contas é elaborado pelo contador olhando para os negócios da empresa. Tá? Então, cada empresa tem um plano de contas. Não pode ser um plano genérico para todo mundo, como é feito no escritório de contabilidade. Tá? Ele tem que ser adaptado, tá? Para cada tipo de empresa. Cada empresa tem sua peculiaridade, o seu modelo de negócios, a sua estrutura, os seus gastos são diferentes de um para o outro. Então, a resposta da primeira é B. Em relação à segunda, tá? Também é B. Ô, professor, uma dúvida. Pois não. Se as empresas tiverem o mesmo ramo de atividade, eu posso usar, né? Não. O ramo de atividade significa que ela pode ser comercial, revendedora, atacadista, ela pode ser N. O problema é como ela se estrutura. Nenhuma empresa é igual à outra. Capitais são diferentes, o modelo de negócio é diferente, os clientes não são os mesmos, tá? A forma de trabalhar pode ser diferente. Então, cada empresa tem que ter o seu plano de contas. É lógico que a maioria dos contadores utiliza um modelo basicão, né? Coloca lá no ativo clientes, coloca lá no passivo fornecedores. Isso é errado. Então, porque é bem natural a gente ver isso aí no escritório. O escritório trabalha sempre com aqueles planos que estão lá já dentro dos sistemas, né, de contabilidade, e não percebe que uma empresa tem N outros negócios que ela tem que fazer, outros gastos, tipos de despesas, e geralmente acaba botando na mesma conta despesas diferentes, receitas diferentes, entendeu? Isso complica tudo. Os ativos mobilizados é um nó, né? O cara chama lá de móveis e utensílios e enfia tudo lá dentro. Né? Veículos. Você vai na conta de veículo. Mas que veículo? Aí você tem que olhar para entender que o cara tem uma Kombi de entrega, um caminhão, um veículo do vendedor, tudo diferente. E ele não tem a vontade de abrir uma conta para cada veículo. Não tem a vontade de abrir uma conta para cada máquina. Porque dá trabalho. Né?
Mas você não tem que fazer isso paralelamente para saber o que é que você realmente tem de bens e direitos, o que é que você realmente tem de obrigações? Vejam, o contador, hoje, ele não pode mais ser um guarda-livros. Ele é uma pessoa responsável pela gestão da empresa, por subsidiar a gestão com informações para tomada de decisão, para tomar a melhor decisão, para fazer uma gestão eficiente dos recursos da empresa. E só se faz isso com informação, e só se faz isso com processamento de dados. Então, é preciso tomar muito mais cuidado com os planos de conta. É em função disso, dessa possibilidade de preguiça contábil, o Banco Central determinou, meu amigo, você vai fazer com essas e essas contas, com esses valores, com esses números, com essa forma de classificar. Você pode ter seu plano de conta gerencial? Lógico que pode. Você quer controlar de outra forma? Lógico que sim que pode. Mas eu quero que, no final, eu receba a informação de quanto tem dinheiro emprestado para o comércio, para a indústria, para serviço. Quero saber quanto é que você tem emprestado que venceu e não está vencido. Então, são as regras que são determinadas pelos órgãos fiscalizadores. Falta refletir. Falta a reiterar. O contador tem que estar atento às necessidades informacionais dos usuários da informação contábil. E prestar essa informação da melhor forma possível, tempestiva, confiável. Atendendo, logicamente, aos princípios de contabilidade. Isso que eu quero que vocês percebam é a base, são os princípios para que o plano de contas do COSIF seja o que ele é hoje. Um plano muito complexo. Não é um plano simples. Ok? Era isso que eu queria desenvolver aqui no raciocínio da questão e dos conceitos do plano de contas. Então, o que eu quero reiterar é que esse plano de contas, tá, ele tem que, primeiro, lógico, dar toda a informação diária da posição patrimonial da instituição financeira para os gestores, para os gerentes, para os funcionários. E, a partir daí, logicamente, tomar as melhores decisões. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que estar preocupado em que ele está coletando dados, registrando os eventos, fazendo a escrituração, porque ele tem que prestar informação aos órgãos que fiscalizam ele. No caso, eu volto a reiterar aqui quais são os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Então, se você está num banco, você tem que prestar informação para o Banco Central. Se você estiver numa corretora, você vai ter que prestar informação para a CVM. Se você estiver numa empresa que faz seguros, você vai ter que prestar informação para a SUSEP, para o IRB. Tá? Se você estiver numa empresa especializada em fazer aposentadorias para as pessoas daqui a 20, 30 anos, você vai ter que prestar as informações para a Secretaria de Previdência Complementar. E cada uma dessas entidades, ela faz a cobrança. Eu quero esta e esta informação. Eu estava olhando o plano de contas da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, ela é a reguladora de todo o nosso sistema de energia. O que ela pede de informação para as distribuidoras, geradoras de energia, é um negócio absurdo. Porque ela tem uma preocupação terrível com a possibilidade de apagão. Então, ela tem que controlar toda a situação dessas empresas. Financeiramente, através de balancetes mensais, tá? E também das operações dela. Tudo isso tem que estar transcrito nos relatórios que essas empresas fornecem à ANEEL. Quem vai trabalhar eventualmente numa empresa dessa daí, vai ter que se adaptar
a essas exigências. Enquanto que nós, dentro das instituições financeiras, a gente se adequa às normas normativos do Banco Central, que determina a padronização da contabilidade através do COSIF. Então, nós temos que estar sempre atentos às normas, às resoluções do Banco Central, que agora mudou tudo, tá? Do ano passado para cá, setembro do ano passado para cá, mudou tudo. Determinaram até a mudança de nome da resolução, de como é que tem que ser escrito o primeiro parágrafo, é um negócio maluco. E, logicamente, que as instituições financeiras têm que obedecer. Então, o que é básico dentro da contabilidade das instituições financeiras? Então, nós lembramos que nós estamos fazendo o quê? Intermediação. Recebemos de quem tem, emprestamos para quem não tem. De um lado, então, nós teremos operações de captação de recursos. Os depósitos são operações passivas. De outro lado, quando os recursos que entram no meu caixa, e eu tiro do meu caixa e dou para alguém, eu estou fazendo empréstimo para aqueles agentes que são deficitários. São as operações ativas. Isto é o básico, essencial. Lógico que dentro de cada uma dessas operações possíveis, existem modalidades diversas de operações passivas e ativas. Inclusive, a simples recepção de depósito para guardar dinheiro. Custódias. Ou intermediar o pagamento entre fornecedor e cliente. Fazer cobranças. Né? A gente vai pagar a conta de água, luz, telefone, vai aonde? Vai no banco. Então, o banco presta serviço lá para a companhia, né? Para transferir o dinheiro do seu bolso para a companhia e, logicamente, dessa maneira, imediatamente fornecer relatórios lá para a companhia de que você não é mais um devedor, você pagou. Então, isso é diário. As transferências de recursos entre pessoas físicas e jurídicas. Teu amigo pede dinheiro emprestado, você vai lá, manda um Pix para ele. Como é que é isso? Como é que o banco controla tudo isso daí? Se não tiver uma contabilidade online, um sistema de informático avançado e seguro, imagina o tamanho da encrenca, o tamanho da bagunça que pode virar. Algum de vocês já deve ter passado em algum momento por uma situação constrangedora de ir no banco e lá passar o cartão e o sistema falar que está fora do ar. Dá para você aguardar um minutinho? Você quer morrer, né? Seu dinheiro está lá dentro, você precisa transferir, precisa sacar. E não pode fazer porque o sistema está fora do ar. É um abacaxi. Da mesma forma, quando você tem uma oportunidade de um negócio, estão te oferecendo um carro maravilhoso, barato, você não tem dinheiro, você vai no banco. Eu quero um empréstimo para comprar aquele carro. Você quer ser atendido pelo banco. E o banco fala que não. Não vou te atender. Então veja como todas as coisas estão vinculadas aí ao atendimento, à prestação de serviço, à intermediação. Os bancos têm que ter sistemas de controle eficazes. E uma das formas de controle se chama plano de contas, que vai garantir uma escrituração contábil e um posicionamento, um levantamento da situação patrimonial online, imediata. Quando a gente então olha para o balanço patrimonial das instituições financeiras, de um banco, né, qualquer empresa da área financeira, é muito parecido com as empresas de um modo geral. De um lado, de onde veio o dinheiro, as fontes de recursos. Do outro lado,
onde está o dinheiro, onde foram aplicados os recursos. Então, é sempre assim, ativo, eu tenho lá meus direitos, meus bens, aquilo que eu tenho para receber, se eu emprestei para alguém. E no passivo, estão lá os recursos que eu consegui captar do público, das empresas, né, de gente que tem dinheiro e coloca à minha disposição para que eu guarde o dinheiro para ele. Inclusive, invista para ele o dinheiro. Remunere esse capital. Por isso é que, do outro lado, eu posso pegar o dinheiro dele e emprestar e cobrar juros dos tomadores de crédito. Isto é a essência que a gente olha dentro do balanço de um banco. Vocês têm que perceber, então, a natureza das contas, credoras e devedoras, pela terminologia. Qual é o significado daquele saldo? Mas sempre batendo o olho e entendendo. De um lado, bens e direitos. Do outro lado, obrigações. Então, dentro dessas visões, dessas bases que a gente falou até agora, né, foi criado o COSIF, que é um plano contábil padronizado. Ou seja, todas as empresas e instituições financeiras têm a mesma conta, a mesma terminologia, e eu consigo comparar os saldos entre elas. Eu consigo comparar a situação patrimonial. Eu sei que a soma de todas as rubricas contábeis de todas as instituições financeiras vão me dar um saldo geral do sistema financeiro. E é isso que o Banco Central quer saber. O Banco Central quer saber quanto está dinheiro emprestado para a pessoa física, para a pessoa jurídica, quanto está emprestado para o comércio, para a indústria, para o serviço, quanto está emprestado para o consumo de bens, para a compra de bens, crédito direcionados. Quantos recursos o Banco Central disponibilizou para as instituições financeiras para que elas emprestassem especificamente para o crédito rural? Quanto que eu tenho emprestado para a lavoura? Quanto que eu tenho emprestado para a agricultura, para a criação de porco, para a criação de gado? Tudo isso o Banco Central consegue monitorar, rastrear, graças ao COSIF. Vejam a importância disso. E o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão superior aí do sistema financeiro, né, ele tem as demandas para subsidiar as políticas monetárias. Então ele fala ao Banco Central, olha, eu preciso saber como é que está a situação dos empréstimos para as famílias. O que as famílias estão fazendo com o dinheiro? Estão aumentando o consumo? Estão diminuindo o consumo? E a inadimplência? Estão pagando? Tudo isso para elaborar medidas de políticas econômicas. Veja a importância que tem o COSIF dentro do sistema financeiro nacional. Só que o COSIF também, por ser um processo, um sistema de informação que exige uma padronização, ele não pode esquecer que a contabilidade tem outros objetivos, além de subsidiar políticas econômicas. Os usuários da informação contábil, os investidores, a sociedade de um modo geral. Então, nós temos que também atender os pronunciamentos contábeis. E aí nós temos lá a Lei 6.404, que regulamenta o funcionamento das empresas, principalmente as empresas constituídas por ações e as empresas que essas ações estão sendo negociadas em bolsas. Então, eu tenho que obedecer o COSIF e tenho que obedecer também a lei das SAs, a Lei 6.404. E, para piorar, tem a lei fiscal. Os bancos são objeto de desejo da arrecadação do governo. Então, a Receita Federal também determina um monte de norma.
Você vai fazer isso com as suas contas, porque eu quero saber qual é a base tributável. Eu não posso abrir mão de saber quanto você tem de despesa de receita e o que é tributável aí. Quais são as bases da tributação. Então, a Receita Federal também mete a colher e fala como é que tem que ser a contabilidade fiscal, a contabilidade tributária. E aí eu tenho que ter o COSIF, eu tenho que ter a 6.404 e tenho que ter a legislação tributária no meu plano de contas. Por isso é que cada empresa tem o seu plano de contas. Porque são coisas diferentes, são negócios diferentes, nichos de mercado diferentes. Eu preciso estar atento a todas essas demandas. Isso quando nós não temos ainda algumas leis que metem a colher na contabilidade. Todo mundo quer informação, todo mundo quer saber o que se passa. Então todo mundo fala, eu quero também mais uma informação. E aí você é obrigado a criar uma rubrica contábil especificamente para saber o saldo de uma situação patrimonial, porque um determinado órgão quer essa informação. Vejam como ela acaba ficando uma contabilidade extremamente analítica e complexa. Para isso, nós temos que ter bons contadores e pessoas que entendam da contabilidade. Porque além do contador fazendo todo o papel dele de planejamento, da escrituração, nós temos que ter pessoas que entendam o que deve ser feito. Por isso que é uma área que vocês podem, a partir da sua formação contábil, trabalhar em banco. Trabalhar em instituição financeira. Então, quais são os objetivos do COSIF? Questão de prova. Anotem aí, tirem a foto do slide, anotem no caderno. Questão de prova. Quais são os objetivos do COSIF, do plano contábil, das instituições financeiras? Então, vamos precisar de uma voz aí, ver se a pessoa está dormindo ou não. Né? Já caiu para 18, hein? Começou com 26, estamos com 18 alunos. Ô, Fábio Quinto, você está aí? Poderia reler para mim esse slide com os objetivos do COSIF? Boa noite, professor. Boa noite. COSIF, plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional. Objetivos do COSIF: uniformizar os registros, padronização, racionalizar a utilização de contas, estabelecer regras e procedimentos para a divulgação de dados, possibilitar a análise e o controle pelo Bacen, comparabilidade. Então, é isso aí. Então, isso aí, gente, é questão de prova. Aí eu vou perguntar quais são os objetivos do COSIF. E vou, logicamente, trazer algum exemplo. Por que o Banco Central quer saber o saldo dos depósitos à vista das pessoas físicas? Por que ele quer saber o total de todas as instituições financeiras, que está numa rubrica padronizada, comum a todos, do total de pessoas que puseram dinheiro no banco, depositaram dinheiro à vista? Por que ele quer ter esta informação, este saldo totalizado? O que ele faria com essa informação? Onde ele vai utilizar isso? Então, nós vamos perceber que o Banco Central, a partir destas informações consolidadas do sistema, ele orienta a política monetária. E estes saldos são utilizados para se calcular quanto de recursos devem ser depositados no Banco Central. Isto é,
Você pode captar de quem você quiser, você pode abrir conta de quem você quiser e pegar dinheiro a rodo. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Você não vai fazer o que você bem entende, não. Eu vou te dizer que uma parte, digamos que 40% dos depósitos, você vem e deposita aqui comigo, tá? Deixa aqui que eu vou cuidar desse dinheiro. No mês seguinte, ele fala para o banco, olha, daquele total de depósito e tal, não é mais 40%, eu quero que 60% você deposita aqui comigo. Quando ele aumenta o depósito compulsório de 40% para 60%, a gente caracterizou isso na aula passada. É uma política econômica restritiva. Ele está enxugando a liquidez do mercado, impedindo que os bancos emprestem mais dinheiro aos tomadores de crédito. Impedindo o acesso ao crédito, inviabiliza o consumo. Ao inviabilizar o consumo, ele está segurando a demanda agregada. Ele está segurando a demanda, se a oferta continuar a mesma, o que acontece com os preços? Os preços caem. Eu sou obrigado a vender, tem poucos compradores com dinheiro, eu liquido. Minha liquidação significa a redução de preço. O que acontece com a inflação? Eu estou segurando a inflação. Vejam como uma conta no COSIF, o saldo dela, agregado, somado, consolidado de todas as instituições financeiras, o Banco Central olha se está aumentando, se está diminuindo, quanto que tem de dinheiro disponível para que os bancos emprestem, e a partir daí ele determina sim ou não, aumenta ou diminui. Quando nós tivemos esse problema da pandemia, gente, no ano passado, em março começou o problema, houve uma retração de consumo. As pessoas ficaram com medo. Eu vou guardar dinheiro. Se eu ia comprar um carro, não vou mais. Se eu ia comprar um sofá, eu não vou mais. Talvez eu precise de dinheiro, talvez eu fique desempregado, eu preciso guardar. Houve uma queda da demanda. O que o Banco Central fez imediatamente? Ele reduziu o depósito compulsório. Falou para os bancos, empresta o dinheiro. E os bancos fizeram o quê? Nem a pau, Juvenal. Eu não vou emprestar porque eu não vou receber. Os bancos têm que pensar na liquidez, têm que pensar no risco da inadimplência, da insolvência. Então, imediatamente, os bancos também retiraram o pé. E o que o banco fez com o dinheiro? Ou depositou no Banco Central, falou, ó, fica aí com você porque eu não vou usar não. Ou ele comprou papéis do governo, a dívida pública do governo. E quando começou essa demanda por papéis do governo, o que o governo fez? Ah, vocês querem? Então eu não vou pagar mais os juros que eu estava pagando, não. E a taxa de juros foi lá para baixo. Vejam como uma coisa impacta a outra. Passou 2, 3 meses, né? Março, abril. Veio o programa de assistência às pessoas, os R$600 lá, né? 30 milhões de pessoas se cadastraram para receber os R$600. O governo gastou, e parece que 35 bilhões de reais com essas pessoas. Então, essas pessoas passaram a receber R$600 por mês. Elas estavam consumindo? Não, não estavam consumindo. E aí, o que aconteceu? Houve um aumento dos depósitos de poupança na Caixa Econômica Federal.
Por quê? A pessoa pegou o dinheiro, deixou guardada, porque eu não sei se eu vou precisar amanhã. Passou março, abril, maio, junho, quando começou a cair o nível de internações, o que aconteceu com o mercado? Imediatamente houve uma demanda pela linha branca. Linha branca é fogão, máquina de lavar e geladeira. Houve um aumento na demanda por isso. Houve um aumento por sofás e cozinhas. Vejam só, as pessoas perceberam que a coisa estava melhorando, eu recebi R$ 1.200, eu recebi R$ 1.800 e não estou gastando, estou me limitando a comer, eu não fui mais comprar sapato, não fui mais comprar roupa. Houve um aumento na demanda por esses produtos. Eu conheço uma pessoa que fabrica sofás, falou, não dou conta dos pedidos. Falei, mas que coisa maluca, né? Você veja como uma coisa influencia a outra. Os gastos do governo com a assistência social foi uma distribuição de riqueza. E essa distribuição de riqueza possibilitou um aumento na demanda de vários produtos, aumento de consumo. Lógico, aí veio novembro, gente, outubro para novembro, a coisa degringolou de novo. E aí o pessoal percebeu que não ia mais receber os 600. Então, o que aconteceu no Natal? Houve uma queda de consumo no Natal. E nós estamos, desde dezembro, discutindo no orçamento do governo se devemos ou não devemos voltar ao auxílio emergencial. Ontem foi anunciado que vão ser 3 parcelas. Me parece que no total dá uns 600, 700 reais. E também não vai ser o mesmo número de pessoas, não, tá? Vai ser bem menos. Mas é uma das saídas que, teoricamente, o gestor financeiro, o gestor da gestão financeira tem que olhar. O que vai acontecer? Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado ou não? Então, essas contas todas e essas informações consolidadas geram novas informações para a tomada de decisão do gestor financeiro, para a tomada de decisão do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, do ministro da Economia, logicamente vai chegar no colo do presidente. As coisas estão todas vinculadas, são interdependentes. Tem relação de causa e efeito muito complexa. Prestem atenção nisso, porque isso te dá uma ideia da tendência, te dá uma ideia do que pode acontecer. Consequentemente, você está prevendo um futuro, uma determinada situação, e se você tem condição de prever uma determinada situação, você toma uma decisão hoje. E ao tomar uma decisão antecipadamente, você tem uma vantagem. E essa vantagem vai ser traduzida em algum benefício para você no futuro. Então, o papel do contador hoje é esse. É olhar com mais racionalidade as situações, interpretar elas e conseguir extrair da análise dessas situações as informações que são essenciais para tomar decisão e se adiantar aos problemas e aos riscos que você pode estar incorrendo no futuro. Isso que eu queria ressaltar para vocês. Por quê? Entendam a importância do COSIF. Por que eu tenho que aprender COSIF? Por que eu tenho que aprender contabilidade das instituições financeiras? Na aula passada eu falei, vamos discutir um pouco a importância da disciplina. O que é importante? Então, criei um fórum para que vocês dissessem, né, qual é a importância na sua opinião. Eu estou tentando trazer isso para vocês. Eu relembro que eu comentei lá na disciplina passada,
A gente não aprende nada se a gente não vê algum ganho. Nosso cérebro é seletivo. Ele só aprende aquilo que interessa. Se não for interessante, eu não aprendo. Se eu não vejo a razão de aprendizado, eu não aprendo. Por que eu vou guardar esses conceitos? Por que eu vou ocupar meu espaço, meus neurônios com isso daí? Só quando eu percebo que isso vai me ser útil. Eu vou precisar disso para poder sobreviver. Eu vou precisar disso para poder me estabelecer lá na frente. Então, essas questões que vocês têm que refletir também. Tá? Então, sabemos quais são os objetivos. Isso é questão de prova. Então, olhando para dentro do COSIF, ele está estruturado. Ele está dividido. E cada capítulo tem lá seus conteúdos. Né? Então, estruturalmente, ele tem lá o primeiro capítulo que diz quais são os procedimentos que têm que ser feitos pelas instituições financeiras. O que tem que ser observado? Né? É a base, são os fundamentos. Né? E qual o objetivo desses procedimentos? Depois ele fala assim, olha, as contas que serão usadas pelos senhores serão tais e tais e tais. Para quê? Para que haja uniformidade, padronização, para que eu consiga consolidar isso lá na frente. Né? E como é que como é que essas contas têm que ser utilizadas? O que pode ou não pode ser registrado nela? Ou seja, contabilidade, reconhecer, mensurar e evidenciar, de acordo com a natureza das situações, a natureza dos eventos que ocorrem no patrimônio. E isso me determina quais são as contas. E elas devem refletir pelo título dela, pelo nome dela, com fidelidade, o que está sendo registrado ali. Qualquer coisa diferente, o nome é fraude, crime, falta de ética. Então, isso também assegura que não sejam cometidos falhas, erros e fraudes. E tem lá no final do COSIF mais um capítulo que são todos os documentos que são obrigatórios para os bancos preencherem. São modelos, né? Modelo de balancete diário, modelo de balancete mensal, modelo de balancete trimestral, semestral, anual. O COSIF coloca lá, olha, eu quero desta forma. E para você preencher esses modelos, se você não tiver uma contabilidade adequada, uma contabilidade padronizada, online, você não consegue dar as informações que o Banco Central quer. Então, vejam, uma coisa está vinculada com a outra. Eu garanto que a prestação de contas, os meus balancetes, vão estar na modelagem do Banco Central, porque eu tenho um elenco de contas padronizado, uniformizado, porque eu sigo alguns princípios determinados pelo COSIF. É um encadeamento. O COSIF tem 800 páginas, tá? Na disciplina passada, nós fizemos alguns exemplos, eu falei para vocês, olha, vocês vão procurar lá no COSIF qual é a conta, o número da conta da rubrica contábil, para fazer este lançamento aqui. Então, era fácil saber que era uma conta do ativo, que você ia buscar lá na relação das contas do ativo, no ativo circulante. Tá. Agora, gente, não. Agora eu vou dar para vocês o problema e vocês vão buscar no COSIF a solução. Vocês vão buscar lá no COSIF quais as contas que eu vou usar, qual é o grupo de contas que eu vou usar, qual é a titularidade mais adequada ao evento. E a gente vai entrar num abacaxi chamado leasing, arrendamento mercantil. Era fácil fazer arrendamento mercantil antes, tá, gente? Não é mais. Porque desde que o arrendamento mercantil existe,
existe sempre uma confusão de quem que é o bem que está sendo arrendado. De quem que é a depreciação? Os juros são o quê? Sempre teve essa discussão. E nós temos uma briga chamada IASB e FASB. Então, quando a gente adotou lá as normas internacionais de contabilidade, que são editadas pelo IASB de Londres, tá? IFRS, a gente entrou em conflito com o FASB. Porque o FASB é o órgão americano. E ele entende de uma maneira diferente do IASB. Eles estão discutindo isso desde 2009. Agora eles estão chegando num consenso. Como vai se registrar isso daí? Porque também tem uma série de questões fiscais na compra dos equipamentos, dos ativos que são alugados. E nós tivemos essa mudança em 2019, tá? Final de 2019, valendo a partir de 2021. Durante o ano de 2020 foram só ajustes. Porque os volumes de arrendamento no Brasil são de bilhões de reais. São dezenas, centenas de empresas fazendo isso. E milhares de tomadores de leasing. Então, tudo isso tinha que ser alterado, mudado. E impacta a situação patrimonial das empresas. Para atender, então, isso, dentro dessa tentativa de harmonizar, nós adotamos algumas normas que, em 2019, com vigência a partir deste ano, 2021. Então, a contabilização do leasing é um abacaxi e a gente tem que estar muito atento ao que manda o COSIF. Então, nós temos aí a normatização, a gente já viu isso, vamos rever de novo, que as contas são colocadas dentro da estrutura, no ativo e no passivo, com esses números iniciais, para identificar a conta para o COSIF. Veja, a própria terminologia do COSIF não bate com a 6.404. Por quê? O ativo circulante e o ativo não circulante tem que ser dois grupos separados do ativo. Então, sua contabilidade é assim. Mas quando você vai passar para o COSIF, olha a bagunça. O número 1 é circulante e realizado a longo prazo. Já começa a porcaria daí. Por que não atualiza essa bagaça aí? Então, nós temos já uma dificuldade. Dentro do ativo não circulante, lembra que a gente classifica lá os valores? Né? Nós temos 4 classificações. E não existe mais permanente. Nada mais permanente. O que nós temos é ativo imobilizado, intangível, né? Investimentos e outros créditos realizáveis a longo prazo. São 4 grupos dentro do ativo não circulante. Mas os caras continuam insistindo que existe o ativo permanente. E o grupo de compensação, que é mesmos totais de um lado e do outro. Por isso eles falam em compensar, que tem que relatar o quê? O que é de terceiros que está dentro da minha empresa. Tem que estar registrado. Não é meu, mas tem que estar registrado. Por isso existem as contas de compensação. Lá do lado do passivo, a mesma porcaria. A gente tem passivo circulante, passivo não circulante, mas eu tenho ainda um grupo 4 chamado circulante exigível a longo prazo. Resultado de exercícios futuros, então, nem se fala, isso acabou dentro da Lei 6.404. Mas está lá na circular, está lá no COSIF. Ele tem que se ajustar e arrumar. O patrimônio líquido todo mundo, não tem problema. Né? E aí, ao invés de eu chamar de contas de receitas e contas de despesas ou de custos, chamam de contas de resultados credoras, logicamente são todos os tipos de receitas,
e as contas de resultados devedoras. Todos os custos, todas as despesas. Então, isso é só para vocês perceberem que a gente tem que estar atento à terminologia para entender lá que quando eu for contabilizar a compra de um bem dentro do banco, eu tenho que buscar essa conta dentro do grupo 2. Ah, permanente? Não, não é permanente. É ativo imobilizado, é a Lei 6.404, é a norma do CPC. Mas eu tenho que saber onde buscar dentro do COSIF por esse índice básico, e aí lá dentro saber descobrir qual é a conta. Tá? Nosso foco... Professor, minha dúvida mesmo, eu sei que você deve explicar isso mais tarde, mas essas contas de compensação, eu ainda não entendi quando devo... Depois vai passar exemplos, né? Antes de começar. Sim, mas vamos falar. É importante falar já. Tá? Compensar significa que são iguais. É compensação. Então, digamos que o cliente vai no banco e entrega para o banco um borderô de duplicatas para o banco cobrar. Você sabe que é duplicata, né? Sim? Sim, sim. Tudo bem. Então, ele entrega e fala ao banco, ó, cobra para mim essas duplicatas aí dos meus clientes. Esse total de borderô, total de duplicatas, tá? 100 mil reais. Correto? Então, ele registra e imediatamente avisa a todos os bancos que tem cobrança daqueles sacados, por conta daquele excedente, 100 mil reais de cobrança. Ok? Quando ele faz isso, ele cria uma conta de compensação, uma conta no ativo, cobrança, excedente e tal. Ele coloca ao mesmo tempo uma conta no passivo, compensação, cobrança a realizar do excedente e tal, igualzinha. Um é saldo devedor, o outro é saldo credor, 100 mil reais. E ele faz isso com todos os clientes, para ele saber o quê? Quanto ele tem de cobrança das pessoas jurídicas dentro da carteira dele. E na medida que tiver a baixa, ele inverte esse saldo, esse lançamento, para reduzir o saldo da compensação. Digamos que você tenha lá na sua empresa, você presta serviço para outra empresa. E essa outra empresa te manda lá um material dela para você beneficiar. Correto? Te manda uma nota fiscal de simples remessa. Quer dizer, não tem nenhuma obrigação para pagar, para receber. Correto? Aí você beneficia e cobra o serviço. Você devolve o material beneficiado, você devolve o bem, né? E cobra só pelo serviço. Qual que é a sua obrigação quando esse bem, esse material entrou na sua empresa? É registrar. Mas você não tem nenhuma dívida e nem um bem. Então, o que você faz? Você cria uma conta de compensação, um ativo, chamada material de terceiros, fulano de tal, saldo devedor, e cria uma conta no passivo, material de terceiros encaminhado, do tal fornecedor, pelo valor que ele te mandou, pela nota fiscal de sempre remessa. E quando você devolver, você vai lá e baixa esses lançamentos um contra o outro. Ou seja, você criou um controle, perfeito? Identificando um bem material que está com você, mas não é seu. E você tem um controle de que tem que devolver, por causa desse saldo. E você sabe que você pode receber esses materiais de vários clientes diferentes, com valores diferentes, e a soma dessas contas te diz o quê? Quanto que você tem de serviço que vai te gerar uma receita lá na frente do serviço que você está prestando. Veja como ela é informativa, a conta de compensação. Essa é a ideia de qualquer compensação. E os bancos trabalham com valores de terceiros, direitos de terceiros. Ele precisa ter o controle de quem que é. Antigamente,
eu trabalhei numa agência bancária que tinha cofre de aluguel. Tinha lá mais de 500 cofres de aluguéis. E os clientes colocavam lá dentro sei lá o quê. Não sei o que ele colocava dentro, se era joia, se era dinheiro, se era dólar, se era arma, não sei, ele colocava lá dentro. Então, quando ele chegava lá e falava, eu preciso abrir meu cofre e colocar esse pacote lá dentro. Tá bom, qual o valor desse pacote aí? Ele dizia R$1.000. O que eu registrava? Custódia de um pacote de R$1.000 a débito, custódia a entregar no futuro, né? Um pacote de R$1.000 a crédito fulano de tal. Ou seja, eu tinha um controle contábil, não um controle paralelo, não um livrinho de ajuste que a gente faz com estoque, não. Era um controle oficial, dentro da minha contabilidade. Então, nessa compensação não visa lucro? Não. Não existe depois algum valor a mais, tipo receita financeira? Isso não existe? Não, de jeito nenhum. O que ele está te dizendo é, você está com a responsabilidade, tá, de custodiar alguma coisa de alguém. Essa é a ideia da conta de compensação. Entendi, professor. Isso vai se aplicar nas cobranças, nas transferências bancárias, na compensação de cheques e outros papéis, porque o valor não é meu, eu estou apenas intermediando. Não é um direito, não vai ficar comigo, não é um bem, não é uma obrigação, que é de terceiros, entre eles, mas eu estou registrando, dizendo o que eu tenho. Essa é a ideia de contas de compensação. Tá ok? Lógico que a gente vai colocar isso mais para frente. Não está previsto no conteúdo da disciplina, mas eu vou colocar quando a gente for ver, por exemplo, o ISE. Tá certo? Então, dentro do nosso curso, o foco é as operações de crédito. Lá na aula anterior, na disciplina anterior, nós falamos de captação, modalidade de contabilização de captação. Fizemos até alguma operação de crédito, só que aqui vai ter o foco maior. Então, eu preciso entender a importância do crédito para o Bacen. E o Bacen, por causa disso, criou lá o sistema de crédito. E ele disponibilizou um glossário que eu vou passar para vocês, tá? Que é os termos que são utilizados nesse sistema de crédito. Quero que vocês depois deem uma lida, porque tem algumas palavras que são interessantes vocês conhecerem, não só para efeito de atuarem no mercado financeiro, mas principalmente porque quando vocês estão trabalhando na tesouraria, isso vai aparecer para vocês. Então, é bom que vocês tenham conhecimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ele se parece. Vai estar carregando a tela aqui. Só um minutinho. É esse documento aqui que eu vou passar para vocês darem uma lida, tá? É fundamental nessa lida que vocês percebam alguns conceitos. A ideia é essa, tá? Entender a terminologia do sistema. Ele explica o que é, tá? Quais são as siglas que são utilizadas, tá? E aí vem o glossário. Por exemplo, tá lá, CCF. Todo mundo já ouviu falar o que é CCF. CDB, CETIP, CNAE, Copom, COSIF, CPF, CNPJ. Inspeção do que o Banco Central faz. PLE, patrimônio líquido exigido. Ou seja, uma empresa, para trabalhar no sistema financeiro, tem que ter um PL mínimo. Então, em função desses valores, logicamente que não é qualquer empresa que pode atuar no sistema financeiro. Tem lá um capital mínimo que você precisa alcançar. Tá?
E esse capital, ele vai sendo controlado em função do que você faz. Se você emprestar mal e tiver aumento de risco da sua carteira, você é obrigado a aumentar o seu patrimônio líquido. E como é que a gente faz isso? Não pagando dividendos, fazendo reservas. Ou chamando os sócios e falar para eles, bota mais dinheiro aqui, para você atingir o patrimônio líquido exigido. Então, vejam como a carteira de créditos, os empréstimos, ele vai ser classificado pelo risco dessa operação, e em função disso vai exigir mais ou menos recursos próprios. E como é que eu vou saber como é que está o risco da carteira de crédito? Através da classificação contábil desses empréstimos. Por isso que o COSIF vai determinar como é que você tem que fazer a contabilização e a classificação. PROF, registro de operações financeiras, SCR, sistema financeiro, SISBACEN, sistema de pagamento, análise de risco. Ativo total balanceado. Olha a encrenca. Então, eu tenho meus ativos lá, contas a receber. Acontece que alguns ativos estão lá por R$1 milhão eu tenho para receber da empresa. Não. Qual é o valor justo desse R$1 milhão? Qual é o valor presente desse R$1 milhão? Isso é o quê? É você dizer a verdade. E ao dizer a verdade, você vai ter um ativo contábil e um ativo balanceado, que vai impactar na exigência do patrimônio líquido. Classificação de risco da operação. Ao emprestar dinheiro para alguém, eu tenho que dizer, é possível que ele não me pague? É. Tá bom, mas quanto de probabilidade eu tenho dele não me pagar? Então, eu tenho um rating do cliente. Então, o cliente é AAA, AAA, como a gente fala. Ou seja, risco zero dele não pagar. Então, esse valor da operação dele é integral. E se ele tiver um rating BBB? Opa, tem a chance de 1% dessa empresa não pagar. Tá? Então, aí, eu vou fazer o quê? A partir daí, eu vou classificar qual é a estimativa de perda daquela carteira de crédito, daquele segmento, daquele tipo de cliente, daquele nicho de mercado. Isso vai impactar o ativo de um modo geral e vai impactar a exigência do PL. Então, veja como a contabilidade e o COSIF são impactantes, são importantes para determinar a classificação de ativos e passivos e, consequentemente, evidenciar uma situação patrimonial muito mais conservadora, rigorosa. Essa é a ideia dessa uniformidade. Ou seja, vamos reduzir o risco do sistema financeiro. Tá? Então, nós temos aqui várias palavras que quero que vocês deem uma olhada, tá? Entendam aí e, evidentemente, ao ter algum tipo de dificuldade no entendimento desse glossário, trazer na próxima aula a dúvida, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou colocar e deixar para leitura no Moodle, assim como eu vou abrir também mais alguns fóruns, fazendo perguntas sobre a matéria que a gente está desenvolvendo aqui. Então, a gente vai parar por aqui hoje. Deixa eu ver onde eu estou parando aqui. Estou parando no começo de SCR, no slide 16. Então, eu vou postar até o slide 15 da aula de hoje, e a partir da aula do slide 16, a gente começa a próxima aula. De 16 até 35, então, serão os slides da próxima aula. O ideal é ter entre 15 e 25 slides por aula, porque senão fica um conteúdo bem grande, né? E também depende, logicamente, das atividades que vão ser inseridas, como eu fiz hoje, tá, gente? Eu estou anotando aqui.
Se o aluno está aqui no chat e não responde a minha pergunta, ele está faltando. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque eu não sei se realmente está, não estou vendo. E eu sei que tem muita gente dormindo. Tem muita gente no Facebook, tem muita gente no WhatsApp. Não está prestando atenção. Então eu faço esse tipo de... Troca o Reginaldo pelo Yuri aí, hein, professor? Oi? Troca o Reginaldo pelo Yuri aí. Quando o senhor fez a pergunta, eu respondi. É o Yuri, né? Isso. Tá ótimo. Então, gente, é isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Professor, Pois não. você pode só repetir que na hora que eu estava anotando, foi muito rápido. Você tinha falado, quando a gente estava falando de COSIF, que a partir das informações consolidadas, o Bacen, ele orienta, aí eu não consegui pegar essa parte. É o seguinte, quando a ideia do COSIF é que todos os bancos tenham a mesma informação comparável e que essa informação seja agregada, somada, e o Banco Central tem, então, uma posição patrimonial de todas as empresas e, consequentemente, ele tem uma ideia de como é que está a economia. Ou seja, quanto é que eu tenho dinheiro emprestado para pessoa física, jurídica, quanto é que eu tenho dinheiro emprestado para comércio, indústria, serviços, né? Se isso está aumentando, se está diminuindo a demanda, e a partir daí ele percebe as tendências, ele percebe a situação e orienta e consolida isso para que o Conselho Monetário Nacional, tá, determine novas políticas econômicas, políticas fiscais, políticas monetárias. A ideia é essa, que o COSIF proporcione um rol de informações muito amplo, tanto para a gestão interna, a situação patrimonial para mim tomar decisão interna, como no agregado de todas as gestões financeiras, a situação do sistema financeiro nacional, que vai subsidiar as políticas, as decisões do Bacen e do CMN. Ah, tá, obrigada. E aí, só mais uma dúvida da sua atividade. Eu achei, quando eu vi lá, dia 10, meia-noite, que ia poder entregar hoje até o fim da noite. Só que, na verdade, ele bloqueou ontem, né, quando virou para o dia 10. Aí, quando eu entreguei, ele entregou com atraso. Tem problema? Entregou, né? O que importa é entregar. Entreguei. O que importa é entregar. Tá, obrigada, professor. Nada, tchau, tchau. Alguma dúvida? Mais alguém com alguma dúvida? Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Olá, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Até a próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.